Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila e hoje estamos voltando com o nosso canal Família Balbino na Europa. Então, para voltar, retomar, preciso fazer um resumão de tudo que aconteceu com a gente desde a nossa saída do Brasil até os dias de hoje. Nós colocamos alguns vídeos da época de Portugal, ficamos 14 dias em Portugal depois que saímos do Brasil. Em 2021. E quando chegamos na Itália, as coisas foram mas tão desgastantes que a gente não conseguiu dar prosseguimento. A gente teve que parar para focar no que precisávamos fazer para começar a vida, né? Como documento, como escola para as crianças, lugar onde morar e tudo mais. Então, eu vou fazer um resumão desde o dia que a gente chegou aqui na Itália até o dia de hoje, para você não se perder e saber o que aconteceu com a família Balbino na Europa, que pulou de Portugal e 1 ano e meio depois voltou com um vídeo, né? Então, só para vocês saberem mais ou menos como aconteceu. Então, eu sou Priscila, nós somos uma família de 5 pessoas, eu vou colocar a foto aí para vocês conhecerem. Que é o Thiago, meu marido, eu, Luísa, nossa filha mais velha, 13 anos. Elisa, nossa filha do meio, de 10 anos. E o Henry, que tem 5 anos. São 3 crianças. Nós viemos porque minha mãe e meu pai vieram pra cá e já tinha 1 ano que eles falavam pra gente: venham, que aqui vai ser bom pras crianças, a escola é boa, o ambiente, tudo é bom. E o Thiago, meu marido, ele tem descendência italiana. Nós sempre soubemos disso, mas nunca foi nosso interesse que ele tivesse cidadania, ou todos nós. Mas aí meus pais vieram, experimentaram e viram que era muito bom, nos chamaram para vir. Então nós viemos, recolhemos toda a documentação do bisavô do Thiago. Nós conseguimos achar que ele é descendente da Sardenha, morava na Sardenha, um paraíso aqui na Europa. E nós ainda não conhecemos, mas em breve nós vamos lá conhecer. Então nós encontramos o documento dele, da sua esposa, a vinda para cá. É interessante quando você começa a ver os documentos da cidadania, você vê como é que foi essa chegada dos imigrantes no Brasil. Eles foram por navio, desceram em Minas, tem lá a chegada deles no navio, qual foi o navio, tem também qual foi a pousada que eles ficaram. Isso tudo quem me ajudou foi seu Manzoni. Depois eu boto nos comentários aí o contato dele para quem sabe que tem a cidadania italiana e ainda não descobriu onde é que tá. Ele faz todo esse trabalho de procurar o documento para você, te ajuda nisso com um preço bem acessível. Pode procurar ele que eu assino embaixo, ele que me ajudou. Então, recolhemos os documentos. E aí, tudo pronto. Compramos as passagens. Passagem marcada para o dia 24 de março de 2020. O que aconteceu? Pandemia. Tivemos um momento de pandemia, ficamos 1 ano esperando, sempre adiando a viagem e nada. Enquanto isso, continuamos a fazer o que a gente sempre fez no Brasil. Louvamos a Deus, adoramos a Ele, participamos de muitos projetos, como Culto no Porto. Todo mundo dentro de casa, triste, sofrendo, muitos com depressão. Deus usou um irmão que teve essa brilhante ideia e nós copiamos dele.
E nós fomos para o culto no portão. Fizemos o culto no portão, passamos todo o período de pandemia atuando fielmente na obra. E quando chegou a oportunidade que abriu as fronteiras para Portugal, nós decidimos ir para Portugal. Fomos para Portugal e toda pessoa que vinha do Brasil tinha que ficar 15 dias ou 14 fora do Brasil antes de entrar na Itália. Então nós precisamos ficar 14 dias lá em Portugal. Conhecemos a dona Vânia, o Guilherme, a Karen e o David que nos receberam. Também conhecemos o Miguel, a Juliana e sua família. E foi muito bom estar com eles esses 14 dias. Pegamos o avião em Portugal e viemos para a Itália cheio de expectativas, com muitas dúvidas e questionamentos sobre o que nós encontraríamos aqui. Mas em tudo, Deus era conosco. Então, nós viemos, chegamos aqui, continuamos a fazer a obra, porque servo é servo, onde ele está fazendo a obra. Estávamos em um ministério, onde estávamos atuando com jovens, com as crianças, no louvor, e ao mesmo tempo resolvendo a nossa documentação. Aqui chegou a me bater um pouco de insegurança, porque eu sabia o que tinha que fazer, mas como eu não falava a língua, eu tive medo. Mas, graças a Deus, faltando 45 do segundo tempo, minha mãe tinha uma amiga que me apresentou e que a filha dela sabia como funcionava toda a cidadania, o processo. Então, ela foi me direcionando por telefone. Priscila, faz isso, vai ali, vai não sei aonde, faz tal coisa. E isso eu fui fazendo com o tradutor, Google Tradutor na mão, coragem, Deus, e nós fomos, e para a honra e glória do Senhor, nós conseguimos. Tiago teve que dormir em frente à Comune, que é a prefeitura, no inverno de 0 graus, -1, ele passou a madrugada no portão, porque era a forma mais rápida de conseguir um número para dar entrada na documentação. E como a gente estava fazendo por nossa conta, não fizemos com assessoria, porque nós não tínhamos, a gente teve que fazer esses sacrifícios. Então, e também fizemos tudo por Torino, que também é uma coisa mais demorada, porque ela é muito grande, muito imigrante, muita gente. Por fim, nós conseguimos, depois de 7 meses, porque nós tivemos que fazer tivemos que mudar a data. A data não. Estava declarado na certidão do avô do Tiago que os pais dele eram naturais daquele estado, sendo que eles eram italianos, não eram do Brasil. Então, estava dando esse erro. Porém, nas outras certidões estava tudo ok. Então, eles retificaram de boa. Só que tudo isso demora, né? Aí demora que você tem que mandar para lá, trazer para cá, traduzir. E aí, finalizamos o processo em julho de 2022. Tiago era italiano e as crianças também. Eu tive acesso ao permesso de soggiorno, que é um permesso que me dá residência, que comprova que eu moro na Itália, que eu tenho residência fixa na Itália. Aí, em breve eu vou dar entrada na minha cidadania e vocês vão acompanhar tudo, porque nós vamos estar já fazendo os vídeos cotidianamente no canal. Então, continuando. Pegamos os documentos e aí, meio a tudo isso e meio a toda essa burocracia, essa dificuldade, eu comecei a trabalhar fazendo unha aqui na Itália. Eu virei manicure, já tinha feito um curso no Brasil, tinha trabalhado 1 ano lá, quase 1 ano no salão de uma amiga e por conta própria também nas casas. E aqui meu pai falou, faz alguma coisa relacionada à estética que você vai conseguir se virar até o Thiago se firmar. E foi isso que aconteceu. Chegamos, meu pai comprou material para mim e eu divulguei na internet, em grupos brasileiros em Torino, e comecei a fazer unha. Através dessa profissão foi que eu conheci muita gente boa, muita gente legal. Minhas clientes que viraram amigas, né? Eu não vou citar um nome porque eu posso esquecer de alguém, mas elas sabem quem elas são. Comenta aí, hein, se vocês estão vendo esse vídeo. Quem virou minha amiga
depois que nós fizemos a unha. Mesmo que às vezes não fizeram mais, mas sempre temos contato. Porque Deus coloca pessoas na nossa vida, né? E a gente tem que valorizar isso e agradecer a Ele. Então isso foi se tornando um pouco mais fácil pra gente. Mas em meio a isso, sempre batia aquela crise, né? Ai, o que eu tô fazendo aqui? Será que vai ser bom para meus filhos? Será que vai ser bom para mim? Para nossa família? Senhor, nos dê força, nos fortaleça, nos ajude, Senhor, a passar por esse início, porque é um início difícil, tá? Se vão te falar que é fácil, não é. É muito difícil. Mas nós estamos passando, né? 1 ano e 5 meses ainda é muito bebê. Nós estamos aqui há pouco tempo. Mas Deus tem nos dado graças. Graças a Deus. Continuando. Tiago, eu fazia a unha, né? E Tiago procurava trabalho. Sempre trabalhando, fazendo um bico aqui, um bico ali, mas ainda nunca nada com um contrato, com uma coisa certa, fixa. Então, ele trabalhou em diversos lugares muito difíceis. Tiago trabalhou de ajudante de pedreiro. E aqui o ajudante de pedreiro trabalha bem. E ele pegou logo uma obra muito difícil, que era obra em mansarda. Não tem essas casas que no fim ela é assim? A telha é assim? Aquela parte de cima, porque ela é assim, se chama mansarda aqui. E aí, imagina, você ter que ficar encurvado num banheiro quebrando, você tendo que catar entulho lá do último andar e portando para baixo. Isso tudo ele teve que passar. Também ele trabalhou como descarga e carga de caminhão. Também através de uma pessoa que eu conheci no ônibus, quando ouviu eu falando em português com uma outra amiga, ela chamou a gente trocou o telefone, a Cláudia, ela indicou meu marido para trabalhar no restaurante na montanha. Foi uma época que nós ficamos distantes um do outro e foi muito difícil, porque já era difícil estar aqui. E sem ele por perto foi muito pior. E ele lá trabalhando. Quando o Thiago voltou da montanha, 15 dias depois, eu não reconheci. Ele tinha emagrecido uns 10 quilos. Tava magro, cansado, com as mãos toda cortada, ferida. Porque trabalhava no frio e no quente. Com água quente, ele era lava-prato. Só que, no meio do processo, ele trabalhando, o Cuco, que era um dos cozinheiros, saiu, foi embora, pediu demissão, e Thiago ficou no lugar dele. Então, a salada, a batata e o hambúrguer era por conta dele. Então, mais uma experiência para conta. Depois que passou essa época, porque foi a época de inverno, né, onde tem as pistas de esqui, foi lá que ele trabalhou, ele voltou para Torino e conseguimos também um trabalho de limpeza de escada. Nossa, esse trabalho, o Thiago chegava em casa morto. E o patrão tinha dificuldade de pagar. Tanto que o último pagamento dele, quando ele saiu para essa empresa que ele está hoje, ele demorou mais de 1 mês para pagar, depois que venceu o pagamento. Então, assim, passou por muitos processos. Até que eu, um dia, olhando o Facebook, né, nos grupos que eu participo de quase, acho que todos os grupos de brasileiros na Itália, eu vi um anúncio de um trabalho para Corriere, que era motorista e entregador. E era até a Camila, que é uma das patroas dele, que divulgou essa vaga. Eu imediatamente mandei para ele, falei, liga. Ele ligou e até hoje ele vai fazer 1 ano nessa empresa. Trabalha direitinho, recebe o pagamento dele direitinho e tá lá. Segunda a sexta, trabalhando, pode me dar um suporte em casa quando eu preciso fazer uma coisa ou outra. Então, a saga do trabalho, por enquanto, é essa. E eu, depois que eu me mudei, que eu vou explicar isso pra vocês, eu parei de fazer unha sempre. Faço algumas que aparecem, mas não tem muitas aqui onde eu moro. Vou explicar pra vocês. Se você quer continuar acompanhando a nossa história até chegar aqui, pula pra parte 2, que eu vou postar já pra vocês também, tá bom? Obrigada, um beijo, deixe seu like, hein?